Bom dia, meu povo. Começando em mais um culto no lar. Bom dia para vocês que estão me assistindo ao vivo. Hoje começando em um pouquinho fora do horário, né? Peço até desculpa para vocês mesmo, mas estou me organizando. Inclusive, vou deixar um recadinho aqui para vocês, que na semana que vem eu não estarei presente, viu? Vou pegar uns dias de férias para poder descansar mente, corpo, coração e espírito. Beleza? Vamos começar então? Hoje não tem nem musiquinha. Vamos fechar os nossos olhos? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Na melodia dessa canção, vamos serenar o nosso coração, ritmar a nossa respiração, acalmar os nossos pensamentos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade do reencontro, de um novo início, de um novo amanhecer. Gratidão, Mestre, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de poder fazer outra vez. E na honra da perfeição, seguindo as suas palavras, vamos tentando melhorar os nossos corações. Que a sua luz e a sua paz estejam no coração de todos os habitantes da terra, na vida ou no pós-túmulo. Que possamos perceber a tranquilidade de ter você em nossos corações. A serenidade de poder pensar com mais ordem, com mais equilíbrio. A plenitude de não se preocupar com o tempo, com opiniões alheias, com os meus passados ou futuro. Que a sua luz possa se estender hoje e sempre em nossos caminhos, sendo a nossa estrela guia. E perdão por sermos ainda tão imperfeitos, tão imaturos e infantis. Mas temos fé, Mestre, e acreditamos em sua palavra que um dia seremos melhores. Graças te damos hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Começando então o nosso culto no lar de hoje. Tati, nem arrumei meus livros. Muita coisa acontecendo, né? Menino de férias. A gente mudando a rotina. Quando muda a rotina, a gente fica perdidaço, né? É bem isso que eu tô sofrendo. Então vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos no finalzinho, no capítulo 27. E na última leitura desse capítulo, inclusive, a alegria da prece. E na próxima semana, lembrando que semana que vem eu não estou presente, uma semaninha, gente. E aí logo eu estou de volta para a gente continuar nossos estudos. E na outra semana, quando a titia voltar, nós vamos estudar o capítulo 28, Coletânea de Prece Espíritas. Preâmbulo, a gente está bem caminhando para o final, viu, gente? Que legal! O que será que a espiritualidade guarda para nós? Ainda não me chegou nada em mente. Vamos lá, então? Alegria da prece. Vinde, vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus.
Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade, tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes embriagadoras, perfumes, que a alma ouve e sabedoria e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que lindo, né? Aqui ele tentou descrever em palavras a força da prece, a força da oração. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que não tem palavras no mundo que consegue descrever a potência, a força, a magnitude de uma oração feita realmente de coração, vinda da alma. A primeira vez que eu fiz uma prece assim, que eu senti o retorno mesmo, literalmente. Isso já tem mais ou menos uns 19 anos atrás. Eu estava passando um processo muito difícil, sozinha. E não via muito recurso para mim, porque as pessoas que eu confiava, todas me viraram as costas, né? Todas não, teve uns anjos da guarda que ficaram aí comigo até o final, inclusive estão aí até hoje, mas os que falavam mesmo, batia ali de início, os amigos, né, que bate ali nas costas, esses aí, não ficou ninguém. E aí eu me vi muito perdida, muito sozinha, e realmente, gente, foi mágico. Eu sentei na cama de onde eu estava morando na época, comecei a conversar com Deus, não foi fazer uma prece. Eu comecei a conversar com Deus, igual um brother mesmo, tete a tete. E aí me veio lágrimas nos olhos, meu olho me foi inchando, eu não conseguia conter as lágrimas. Era como se eu não comandasse mais nessa parte, né, das glândulas que saem as lágrimas. A minha respiração ficou ofegante, meu batimento cardíaco acelerou e eu sentia uma energia correr, arrepiar o meu corpo inteiro. O meu corpo inteiro, E é incrível, porque quando foi, acho que uns 2 dias depois, o suporte que eu precisava bateu na minha porta. Então as coisas acontecem, né? Igual a gente estudou na semana passada, na anterior e em todo o evangelho. Não existe mágica, é ciência, é matemática, é física quântica, tá? Então é só pra gente ter a noção do motivo pelo qual aquela prece que eu faço de boca pra fora, assim, eu vou orar pra você, lá, vai, Deus te cria. Isso não funciona. Porque você não ligou a tomadinha. Para ligar a tomadinha é muito mais profundo, é muito mais intenso, é muito mais forte. Mexe com você, mexe com o seu corpo, mexe com tudo. Então, o poder da prece, ele é realmente um poder imensurável e grandioso, capaz de fazer transformações, como o nosso mestre nos ensinou. Ele move, de fato, ele move montanhas e até muito mais. Beleza? Deixa eu só passar um recado aqui. Aqui o povo tudo atende assim, gente. Só um minutinho. Não é você não, meu amor. É você não. Vê o que aconteceu com seu tio, por favor. Beleza. Obrigada, era só isso.
Pronto, bebezão? Já resolvi. Vamos lá, então? Capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Beleza? Vamos lá, então. É aqui mesmo? Não, não é aqui não. É intervenção de Deus nas penas e recompensas. É aqui que nós estamos. Capítulo 2, sim, penas e gozos. Nós já estudamos vida, nada, vida futura. Já estudamos intuição de penas e gozos futuros. E hoje nós vamos estudar intervenção de Deus nas penas e nas recompensas. Então vamos lá? Gente, para quem não sabe, falando aqui para a galera ao vivo, o Livro dos Espíritos ele foi escrito no final do século XIX por Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, eu não me lembro o sobrenome dele agora. Quando teve o fenômeno das mesas girantes, tem um livro que pode explicar e conta essa história maravilhoso. Eu não lembro, acho que ele está no Netflix ainda, se não me engano, ou no Paramount, no Prime. E ele acha interessante, ele era um mestre, né? Estudou com Pestalozzi e achava muito interessante a didática do processo do espetáculo das mesas girantes que aconteceu lá na França. E aí ele foi pesquisar, porque ele achava uma engenhoca muito bem inventada. E aí quando ele começou a estudar o processo, vocês aí eu tenho certeza que já conhecem essa historinha. Eu tô contando pra galera de casa. Mas fixa aí também essa história. E aí quando ele foi estudar o processo das mesas girantes, ele percebeu que não tinha nenhum tipo de engenho, não era engenharia, né? E ele começou a estudar e viu que realmente os fenômenos eram fenômenos. As mesas simplesmente levantavam e giravam. Era um fenômeno paranormal, digamos assim. E aí ele começou a estudar, percebeu e descobriu que eram os espíritos, não sentiu medo, não achou que fossem monstros e demônios, porque ele era um homem da ciência, ele gosta de estudar, observar, analisar, avaliar, comparar e ver o que é verdade, o que é mentira. Aí ele começou a fazer perguntas para os espíritos. E os espíritos começaram a responder. E com muita sorte, eram espíritos de luz, né? Porque na época não existia orientação nessa questão. Eu vou conversar com qualquer espírito que me aparecer aqui. E era assim, porque realmente eles não tinham essa orientação. E aí, a partir desse período, ele fazia perguntas e os espíritos iam respondendo. Tá bom? Então, assim que foi escrito o Livro dos Espíritos. Continuando, então, gente, quem sentir curiosidade, assiste o filme, lê o livro de Allan Kardec e lê também o Livro dos Espíritos, que eu acho até muito mais importante do que o livro de Allan Kardec. Então, vamos lá. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Perguntou Allan Kardec. De cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha uma importância aos seus olhos? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. E de fato, viu, gente, tem um livro que chama Todos os Animais Merecem o Céu, que fala sobre o processo de vida e de morte dos animais. É sensacional, é muito interessante, porque todo mundo quer saber como que é o pós-túmulo do ser humano, né? Fato. Mas você já parou para pensar como que é o dos animais? Então é muito interessante, porque entendendo dos animais, a gente começa a entender também o nosso processo. A gente percebe que Jesus olha para nós, pelo menos essa foi a minha percepção, como a gente para um animalzinho indefeso. Isso para quem tem, tá? Coração, gente, né? Para quem ainda vive lá nos séculos passados, não. Para quem olha para um animal com respeito, com carinho, com amor, dedicação, cuidado, né? Então aquela proteção incondicional, eu nem conheço, não sei de onde saiu, nem é filho meu, não é filho de ninguém, mas meu Deus do céu, não dou conta de deixar aqui não, preciso cuidar, entendeu? Então eu imagino que quando a gente entende esse processo com os animais, a gente só joga uma escala mais para cima e começa a perceber como que Jesus olhava pra gente. Na pergunta 964, continuando. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? E os Espíritos responderam: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento. Escuta isso aqui, ó. Quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste
guloso e vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças, frequentemente a morte, são as consequências dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei, assim em tudo. Achei muito interessante sair isso aqui, e ela não acabou, que ainda tem uma passagem dos Espíritos explicando essa questão, que foi ontem a gente estudando lá no nosso núcleo de estudo que fica aqui em Goiânia. É muito interessante a forma que muitas pessoas enxergam o trabalho da espiritualidade. Porque eu acredito que na cabecinha deles, a espiritualidade fica ali 24 horas assistindo eles. 24 horas. Cara, nunca a espiritualidade tem mais o que fazer. É muito ego da sua parte você achar que tem um espírito, nem mesmo o seu mentor, vai ficar 24 horas te assistindo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a balança é pesada. É frequência. É física quântica. É muito mais do lado físico do que... Não, acho que eu exagerei. É física quântica mesmo. Porque é você que emana. Não é a quantidade de coisa que você faz, a quantidade de oração que você reza, a quantidade de marmita que você dispensa, que você entrega para alguém, a quantidade de velhinho que você visita. Não, gente, é o que você emana do seu coração. Por isso que Jesus falava assim, você é o seu próprio templo. Porque você não tem que ir lá na igreja para poder estar abençoado. Você não tem que ir lá no centro para poder estar abençoado. Você não tem que ir lá no bispo pedir para ele orar para você, não. Porque isso não vai fazer a menor diferença. A diferença é você se manter numa frequência alta. Titia, eu não sei o que é frequência. Vamos lá, de novo. Titia falava muito isso antigamente, vai falar de novo. Procura na internet, lá no papaizinho Google, frequência, tabela de frequência de David Hawkins. David Hawkins. E lá vocês vão encontrar como que é medido os meus sentimentos em hertz. Mas na verdade aquela medição não é exatamente em hertz não, tá? Só para constar. Mas é dita em hertz. Aí lá eu vou olhar, eu vou perceber se eu estou com vergonha, que é uma das frequências mais baixas que o ser humano consegue emanar, eu vou estar no limite. Coragem, né? Dedicação, paz, alegria, plenitude. Então, cada sentimento seu emana uma frequência, e essa frequência dá para ser medida, tá? Hoje em dia é muito fácil, muito tranquilo. Qualquer pessoa pode medir e sacar essa frequência. É só você ter um aparelhinho, um pêndulozinho, ou até ser uma pessoa mais aberta no campo mediúnico, você já percebe, tá? Aí você vai lá na tabelinha e olha, é essa frequência que te decide. É isso que vai fazer você ser uma pessoa melhor ou uma pessoa não melhor. Tá? Não é o que você mostra lá fora, as pessoas que te agradam, que te apoiam, não, tá bom? Só um minutinho. Nem se você para orar todo dia. Aí eu tive uma tia que ela orava o dia inteirinho ela tava lá com um tercinho na mão, mas a hora que largava o terço, não tinha quem aguentava. Você falava, misericórdia, que adiantou orar o dia inteiro. Faz diferença a quantidade de oração que ela fez? Claro que não. Continuando aqui a nota dos Espíritos. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus, leis da natureza, leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la, senão a nós mesmos, que nos fazemos, assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Ou seja, de acordo com as coisas que eu faço, é que eu vou decidir se eu vou ter um bom futuro ou um mau futuro. É como assim, Tchenoai? Eu tive a oportunidade de estudar, né? Vamos deixar bem claro, eu tive a oportunidade de estudar numa escola boa, ir para a faculdade boa, ir para, né, as melhores empresas. Vamos supor que meu pai é um grande empresário, tive a oportunidade de trabalhar na empresa dele, mas eu fui jogando tudo fora, porque eu só queria saber de farra e oba-oba. Isso é uma escolha, né? Aí quando eu fico mais velho, que os amigos meus, né, entre aspas, tudo já arrumou um emprego, já casou, já tá com a vida desenvolvida, né, e eu tô lá sozinha ainda achando que eu tenho 16 anos, com 45 anos nas costas, aí é hora que você vai parar para colher as suas escolhas, né, é assim que funciona, as suas escolhas. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte:
Um pai deu a seu filho a educação, olha lá vem, ó, a educação e a instrução. Quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Do contrário, não produzirá nada e morrerá de fome. Dito isso, deixou-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto que o filho de quem falamos não o tem mais, se empregou mal o seu emprego. Então tá aí, né? Ninguém fica andando atrás da gente com a canetinha anotando. Ah lá, tá falando mal do outro. Anota aí, anota aí. Oh, que gracinha. Fez uma caridade, anota. Nossa, olha lá, menino. Será que ele vai? Será que ele não vai? Você decide. Você vai, pá, anota. Não, gente, não é assim não. Meu Deus do céu. Pensa só. Deus, na sua grande sabedoria, na sua perfeição, fazer isso com quem quer que seja. Pensando que é difícil ficar andando atrás de um ser humano assistindo essa criaturinha. Então é medido de forma natural, de acordo com as suas escolhas e as suas atitudes, é que você vai decidir o seu futuro, a sua vida, as suas doenças, né? Então, vamos parar de achar que é fácil o processo. O buraco é bem maior, muito mais difícil. E é por isso que não dá para mentir, né? É por isso que não dá para negociar com o universo. Deus não joga dados com o universo. As coisas são calculadas, as coisas são estudadas, as coisas são analisadas. E as leis naturais são imutáveis. Vamos lá então para o nosso tapa na cara semanal? Vamos de Sheila hoje, não tem pão que não tem. Acho que eu cansei de tomar tapa do irmã Ana. Acho que eu vou ali tomar um tapinho de irmã Sheila. Peraí, só um pouquinho. É, porque esses tapas na cara parece que sai tudo pra mim, né? Mas eu acho que é sempre assim, sai pra nós. Acho que um monte de gente também deve pegar aí e falar: eita, isso saiu pra mim. Mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida natural para a harmonia. Olha que incrível, gente. Nosso estudo do Evangelho sempre sai de coincidência, que não existe a coincidência, igual ao nosso tapa na cara semanal. Vou começar de novo, ó. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje talvez haja sombra, amanhã, porém, a luz voltará. Gente, que atrás eu tenho uma veterinária com um canil, tá? Com crianças adotadas, então de vez em quando vai fazer um barulho mesmo. Agora é possível que a tempestade ocorra. Depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite. Pepeta, fica aqui com a mamãe, vem cá. Olha, gente. Vem cá. Não precisa entrar na onda, não. Nós estamos fazendo oração. Papai do céu não quer que você chore. Papai do céu quer que você ri, né? Então vamos rir. Vamos agradecer ao Pai do céu que tá chegando mais uma leva de neném aí para nós cuidar. Por ora, é provável que a dor te visite, mas além, todavia, a paz te sustentará. Neste momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te que és um espírito imortal e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadoras
terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas libertem-se do ego e cresçam para a consciência cósmica plenas de paz. Tudo a ver, né? Vou até deixar aqui para eu ler de novo, mais adiante. Então aqui está falando das nossas escolhas, para que a gente possa lembrar que tudo é reflexo das nossas escolhas. Mas além, todavia, a paz te sustentará também de acordo com as tuas escolhas. Vou pedir desculpa aí pelo barulho dos nenéns, tá? Para nós aqui já é até natural, já nem sofre. Mas eu sei que para quem é de fora às vezes incomoda um pouquinho, tá bom? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de mais um momento de estudo, de aprimoramento da alma, de conhecimento da mente, que possamos, Mestre, nos aprimorar a cada livro, a cada estudo, pois o livro, Mestre, foi o maior tesouro que o Senhor pôde nos deixar. Gratidão pelos seus missionários que produziram mais e mais livros e por todos os outros esparramados que ainda os produz, para que possamos ter, Mestre, onde estudar, buscar e aprimorar tudo que vivenciamos enquanto dormimos, as experiências, as vivências, que possamos um dia, Mestre, todos nós compartilhar os trabalhos que vivenciamos no astral de forma consciente, na certeza de que estamos na Terra apenas de passagem, apenas para um processo de aprendizado e que o nosso Mestre nos aguarda de braços abertos, na plenitude da paz e do seu amor. Gratidão hoje e sempre, Mestre, e que assim seja. Assim seja. Vamos lá, então? Eita! Posso falar que tem muito barulho, porque eles estavam tão quietinhos que já tá achando até estranho. Desde ontem, acho que é por causa do frio, né? E os bichinhos gostam de ficar saracuteando no frio. Então vamos lá, a gente está estudando o livro Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, por André Luiz Roriz, o médium. E esse livro trata do processo do despertar da humanidade e conta o que está acontecendo no plano astral agora, no século XXI, né? Como que está sendo o processo de separação do joio e do trigo, o que está acontecendo sobre as cidades, por que as pessoas estão tão intolerantes, por que elas estão agressivas umas com as outras, os pontos de socorro que existem nas cidades, né? São os hospitais, as escolas, as igrejas, de uma certa forma, as igrejas trabalham de forma séria, né? Sem visar lucro, sem visar dinheiro, sem visar ali a própria imagem, né? Então vamos continuar, sem muitas delongas. Admirados com a explicação que também demonstrava a preocupação espiritual em garantir aos encarnados o melhor com Deus, ainda quando eles preferissem o pior com os homens, Jerônimo aproveitou o silêncio do médico amigo e considerou: querido paizinho, paizinho que ele chama aqui é Bezerra de Menezes, tá? Seria possível que os encarnados conseguissem neutralizar essas nuvens densas que estamos vendo? Que nuvens densas? As nuvens que ficam sobre a cidade. Nós estudamos nos últimos 2 episódios. Volta lá que vocês vão entender. Aí o Bezerra de Menezes respondeu: perfeitamente, meu filho. E isso vai acontecer à medida que o homem transforme suas preocupações e direcione a usina de forças que a sua vontade comanda para patamares mais elevados. A vivência social, por enquanto, é uma tormenta energética movida a interesses, disputas, competições e crimes. E sua maior parte perpetrada por criaturas que dizem ter algum tipo de religião, assim se considerando porque frequentam algum templo formal da fé. No entanto, cairão vítimas da loucura em que vivem, por não mais poderem estar nessa uma dupla vida, virtuosos à luz do dia e pecadores durante a noite. Gente, é difícil, eu não estou falando que eu sou diferente não, eu acho que todo mundo carrega ali sua porcentagem, né? Até porque se você não for assim, você não consegue viver de forma social, em grupo.
Mas tá tão difícil a energia que as pessoas estão soltando de ilusão, tipo assim, elas criam na cabeça que elas são uma coisa, se comporta desse jeito e quer que você acredite que ela seja isso. E para você se dar bem com elas, você tem que fingir delírio, tá sempre errado, né? E abre a boca só quando você tiver certeza, mas para ser diminuído, porque a outra pessoa ainda assim é melhor que você. Cara, tá muito difícil a vivência social. Muito, 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 muito. E as pessoas que são de boa companhia, que têm boas energias, elas já não aparecem mais. Porque tá todo mundo se recuando, sabe? Esquivando das grandes massas, porque está realmente insuportável. Todos os que não estão modificando o padrão de vibrações de maneira efetiva serão surpreendidos pelas transformações energéticas a que a Terra está submetida e, sem exceção, estarão se despedindo do berço quente e dadivoso para se hospedarem em outras atmosferas menos amistosas. Como assim, Tchê? Não entendi. Esse processo de separação do joio do trigo, também conhecido como o processo de exílio, vai fazer a separação dos espíritos que já têm uma frequência mais elevada dos espíritos que insistem em viver alienados. Como assim insiste em viver alienado? Ah, eu não sei de onde eu vim, mas também não me interessa. Ah, não acredito em Deus, mas a hora que o trem aperta a gente grita e reza. Ai, pra mim tanto faz, tanto fez. Ai, o meu é melhor que o seu. Ai, eu vou ser salvo, você não. Sabe essas coisas? Cara, se não subir sua frequência, você vai ser mandado para um planeta e vai começar todo o processo do zero. Vai descobrir o foguinho, a rodinha, vai aprender a falar, né? E produzir um novo alfabeto. Tipo assim, vai ser expurgado do planeta Terra. Por quê? Porque o planeta já não suporta mais a sua frequência. Sua frequência está matando ele. Sua frequência está fazendo ele ficar doente. E entre eu estar doente e tentar salvar os meus vírus, o que eu vou fazer? Eu vou ali correr, tomar um comprimido e um chá, né? O que eu quero mais é que os vírus sejam expurgados dentro de mim. Pois é, a mesma coisa que o planeta Terra está fazendo. Ele está se curando. E para ele se curar, ele precisa tirar de dentro dele tudo que está fazendo mal. E o que está fazendo mal para ele é a nossa baixa frequência. Então, todos aqueles que não conseguem elevar a sua frequência, assim como o planeta está elevando, e é muito fácil de perceber isso, é só ir lá na tabela da frequência Schumann e perceber o quanto a frequência do planeta já mudou, tá? Então, é assim que é feito a separação do joio e do trigo. Quando prevalecer entre os homens a mente menos utilitarista e calculista, o ambiente começará a se modificar. Até lá, as criaturas precisarão conviver com a violência social e pessoal alimentada pelas forças densas que flutuam ao redor das consciências invigilantes, que é aquela massa preta, aquela meleca preta que sai da cabeça das pessoas quando elas têm um pensamento muito denso, né? Maus pensamentos, uma frequência muito ruim, só pensa coisa ruim. Gente, pensamento tem forma, tá? Pensamento tem vida. Uma vez eu entrei num ambiente, eu tenho uma mediunidade que às vezes me bate um pouco. Eu fui num ambiente que quem frequentava esse ambiente era o povo das socialites daqui, tá? Do Goiás. Aí ali até Marília Mendonça. Até troquei umas palavrinhas com ela algumas vezes no estacionamento, né? Tinha as duas lá, não sei o que lá, não sei o que, Elisa. Tem uma galera que frequentava lá. Mas era um estabelecimento muito bonito, muito equilibrado, né? No plano físico. Muito bem decorado, muito chique, muito caro, né? Inclusive eu frequentava lá, gente, porque eu era chique assim não, porque eu trabalhava lá, tá? E aí, uma vez eu passei mal, mas eu não passei mal fisicamente, eu passei mal no campo mediúnico e desdobrei, infelizmente. E nesse desdobramento que eu tive, eu desmaiei, né? No meu ambiente, porque quando você desdobra, seu corpo sai, o espírito sai, seu corpo fica, né? Se você não tem controle mediúnico, você não tem segurança. Eu, igual o filminho da Marvel, desmaiei, meu espiritinho saiu. Gente, vocês não têm ideia do ambiente no plano astral. Derramava essa meleca preta pelas paredes, assim, ó. Ela ia igual um catarro preto. Imagina, sei lá, a textura de um catarro mais preto, igual piche. Sabe? E escorrendo e fedido. E minha cabeça doía. E eu não entendia. E eu me via lá deitada e minha gerente me acudindo. E aí, graças a Deus,
Como minha família sempre orou muito por mim, nessa época eu estava muito dispersa, inclusive nesse campo de trabalho, né, de evolução mental, de despertar, eu estava muito distante de tudo, mas não deixei de ser amparado, né? Meu mentor chegou na velocidade da luz, já me orientou e eu já voltei pro meu corpo bem rápido, mas foi inevitável não ver o ambiente no plano astral, foi impossível, eu assustei, eu falei, meu Deus do céu, e olha que eu tô acostumada a desdobrar, desde que eu tinha 13 anos. Então, voltando aqui, surgirão epidemias constantes como reflexo desse estado de coisas, uma vez que, ao se alimentarem de tais pestilências mentais, os encarnados estarão assimilando vibrações psíquicas que encontrarão campo favorável no campo energético dos homens, e com isso farão eclodir as mais diversas enfermidades orgânicas, o que obrigará os insensatos a marcarem um encontro com a misericórdia. Isso a gente já viu, né? A pandemia já passou e ainda virão outras. Misericórdia transformadora, ofertada pela religião nas diversas casas de Deus, ou com a justiça soberana, representada pela doença nos inúmeros hospitais do corpo. Funcionarão os hospitais, então, como a antessala do necrotério físico para os que se despedem da vida sem que tivessem acreditado na sobrevivência, e antessala da vida verdadeira para os que terão que se deparar com a continuidade das experiências, assumindo os próprios erros. Ou seja, aqui está falando dos que vão passar por esse processo de pandemia e dos que não passarão. Só para constar, esse livro ele foi escrito em 2009, tá? Ainda não tinha pandemia não. Viu? Só para constar que a pandemia do Covid ainda não tinha acontecido quando esse livro foi escrito. O afastamento dos piores modificará o panorama dos que permanecerem no mundo, diminuindo as pressões psíquicas sobre os que preservaram no bem até o final. Esses não serão mais os chamados eleitos de Deus. Serão aqueles que elegeram um outro tipo de vibração e que por isso mereceram a permanência no mundo melhorado. Ou seja, aqui está falando que as pessoas que forem eleitas a ficar aqui, elas não vão ser considerados escolhidos de Deus. Ai, Jesus me salvou. Eu não fui exilado, fiquei no planeta Terra. Isso é um exemplo, tá, que eu estou dando. Então agora eu sou um ser de luz. Eu ascendi para a 7ª dimensão. Não, isso não existe. A gente vai continuar vivendo do mesmo jeito. No corpo físico, um processo de elevação moral, de aprimoramento espiritual, que vai ser contínuo, não tem fim. E esse processo, ele não vai mudar por causa da separação do joio e do trigo, não. A única coisa que vai diferir é que o planeta vai ficar mais tranquilo, menos violento, menos disputa, menos, desvidas, essas coisas. Mas o nosso processo continua idêntico. A gente vai continuar trabalhando para ser melhor e tem que olhar e amar o próximo como a si mesmo e se dedicar em caridade, aumentar a frequência e encontrar plenitude e meditar e blá blá blá. A gente não acende só porque pronto, agora subimos, crescendo. Continuando. Tô aqui, Todos os que não estão modificando o padrão de vibração de maneira efetiva serão... isso que eu já li. Energética, Terra será submetida a bem-estar. Isso. Até lá, as criaturas precisarão conviver com a violência social e pessoal alimentada pelas forças densas que flutuam ao redor das consciências invigilantes. Surgirão epidemias, que eu também já li. Espera aí. Daqui também. Estamos aqui embaixo, ó. O afastamento dos piores modificará o panorama dos que permanecerem no mundo, diminuindo as pressões psíquicas sobre os que perseveraram no bem até o final. Isso quer dizer o quê? Isso que eu também já li, mas eu quero ler de novo. Que essa angústia
angústia, essa depressão, né? Esse trem de, eu tenho um vazio dentro de mim, não sei de onde vem, vai diminuir. Por quê? Porque já não vai ter mais a emanação dessa quantidade de pensamento negativo, dessa nuvem negra em cima da nossa cabeça. Esses não serão os chamados eleitos, né? Foi o que eu falei, de Deus. Eles vão continuar o processo do mesmo jeito. Serão aqueles que elegeram um outro tipo de vibração e que por isso mereceram a permanência no mundo melhorado. Nos países ditos desenvolvidos, as massas obscuras que flutuam sobre os seus núcleos civilizatórios são ainda mais espessas. Lá, em realidade, as tempestades serão ainda piores do que naquelas que estaremos observando por aqui. Neles, o apego material é ainda mais profundo, e entre os ricos da terra será travada a pior de todas as batalhas. Serão eles que produzirão os maiores males que incidirão sobre suas próprias almas. No mundo dourado, a religião é ainda mais superficial do que junto aos desafortunados e aflitos. Estes, pelo menos, se acercam de Deus com humildade e arrependimento, enquanto que os outros, falando em termos de maioria e sem generalizações inadequadas, serão os que já conquistaram os tesouros que queriam. Desejaram comprar o céu na hora decisiva, mas então perceberão que já se receberam a recompensa que buscavam nas facilidades da vida, que desfrutaram sem qualquer consequência, com a indiferença dos tigres que devoram suas vítimas vivas, sem se incomodarem com seus lamentos. Então tá aí, né? Muito será cobrado, aqui muito foi dado. Apontando para determinada região europeia, acionou o motor da própria vontade e conduziu o pequeno grupo em rápido deslocamento para aquela área da terra. O dia já banhava com seus raios solares as várias capitais do velho mundo, e apesar disso, as grandes concentrações escuras ganhavam dimensões e causavam ainda maior impressão desagradável. Nem mesmo a luz solar ali era capaz de modificar a essência vibracional daquele oceano de pestilentas emoções. Triste, hein? Estamos observando aqui não apenas as construções mentais dos integrantes dessa parcela da humanidade. Além delas, congregam-se sobre estes povos o peso de seus erros coletivos na liderança dos movimentos humanos, ou seja, no período das colonizações. Cada indivíduo, tanto quanto cada nação, carrega o fardo de seus equívocos e a coroa luminosa de seus acertos, assim vivendo em um mundo favorecido pela riqueza e pelas conquistas materiais, a maioria delas embasadas na expoliação, escravização e sofrimento de seus semelhantes ao longo de tantos séculos. Essas nações deveriam assumir o efetivo papel de liderança moral da humanidade, compartilhando suas riquezas, não apenas com o conta-gotas de ações caritativas, aqui ou acolá. Então, aqui mostra também a formação das egrégoras, né? Como são formadas as egrégoras? Por que eu nasci em Goiânia? Por que eu estou aqui? Por que eu não nasci lá no Havaí? Porque a sua energia, a sua história pretérita, as suas reencarnações foi com essa galera aqui, né? Então, você tem que acertar aqui com essa galera aqui. Assim é formada as egrégoras. Um pensamento, uma só história. Reverteriam o próprio destino, caso fomentassem o progresso de maneira ativa ao seio dos diversos povos que exploraram ao mesmo tempo em que cresceriam na liderança moral da humanidade, defendendo valores perenes ao invés de se fundamentarem apenas nos interesses transitórios das trocas comerciais e dos negócios bancários. E para finalizar, o que se vê, entretanto, é a volúpia do egoísmo impedindo que todos se beneficiem. Acostumados a milênios de exploração dos semelhantes, não estão maduros para a hora da devolução dos benefícios. Fecham suas fronteiras, perseguem os que desejam se beneficiar de suas riquezas,
criam feudos autoprotetivos para encarecer os produtos que são a base do sustento de nações miseráveis ou em desenvolvimento, sempre garantindo privilégios materiais como se pudessem continuar a ser indefinidamente os piratas da humanidade. Essas nuvens mais densas e as vibrações mais inferiores são o resultado de escolhas coletivas que pesarão sobre os membros de tais comunidades, chamados ao acerto de contas e à responsabilidade pela forma do mundo, pelo mar de misérias morais, pela proliferação da violência, pela indústria do consumismo desenfreado, graças à criação das ilusões, favorecendo a predominância da ignorância no seio dos irmãos de humanidade. E aqui a gente encerra então o programa de hoje. E esse finalzinho vem mostrar para nós por que acontecem as grandes catástrofes, os desenlaces coletivos, né? Igual o terremoto que aconteceu agora na Venezuela. Ai, Tia, você está falando que o povo da Venezuela está sendo castigado? Não, claro que não, né? Deus não castiga ninguém. Mas nós acabamos de estudar, e nós já estudamos isso antes, que existem os resgates coletivos, tá? E as egrégoras não são formadas à toa, né? Algum motivo tem. Então é por isso que existem as grandes enchentes, os terremotos, os tornados. Ai, só sofreu aquele grupinho de pessoas ali, só sofreu aquelas tantos de pessoas ali, porque era a quantidade de pessoa que precisava mesmo passar por isso. Não existe acaso. Deus não joga dados com o universo. Beleza? Não é magia, gente. É muito mais tecnologia. Uma tecnologia que a gente ainda não conhece e vai demorar para dominar. Beleza? Muito obrigada para vocês que ficaram comigo até o final. Vocês já sabem onde buscar esse vídeo, né? Do início ao fim. Vocês já são velhos de casa. Gratidão por estar sempre aqui comigo, me tranquilizando, me fortalecendo, me motivando. Obrigada, gente. Gratidão. Até a outra semana, que semana que vem a titia não tá aqui, beleza? Beijo, beijo, gente. Obrigada. E que Deus esteja conosco durante todo esse processo de férias. E até depois. Um beijo. Fique com Deus.